Ser bonzinho é ser cúmplice da própria humilhação. É isso mesmo. A maioria dos legais que você conhece são fracos, disfarçados de morais. Não são virtuosos, são covardes com verniz ético, tentando parecer bons porque não têm coragem de ser grandes. Você acha mesmo que Gandhi venceu sendo fofo? Que Jesus era um tapete humano? Não, eles escolhiam as próprias batalhas. Já você vive se dobrando para agradar gente que jamais moveria um dedo por você. O mito do bonzinho. Ser bonzinho não é nobre. É um mecanismo de sobrevivência mal disfarçado. Você aprendeu a sorrir quando queria gritar, a ceder quando queria lutar, a engolir seco para manter a paz e confundiu isso com caráter. Mas o que você chama de bondade, eu chamo de autoabandono. A verdade, a maioria das suas decisões certas nasce do medo de ser rejeitado. Você diz sim quando quer dizer não. Pede desculpas por existir, anda em ovos com medo de desagradar e acha que está sendo maduro. Não está. Está sendo inofensivo. E o mundo não respeita quem é inofensivo. Explora. Sabe aquela sensação de que ninguém te leva a sério? De que te ignoram, te interrompem, te usam e te descartam? Não é paranoia. É real. Você é tolerado, não respeitado. E isso vai te matar em silêncio. Não confunda compaixão com servidão. A ideia de dar a outra face, Mateus 5,39, nunca foi sobre virar escravo. Foi sobre escolher quando lutar. Um leão sabe ignorar um rato, mas não abaixa a cabeça para outro predador. O mundo é um campo de guerra simbólica. Quem é bonzinho demais vira recurso explorável. O ombro amigo que ninguém ouve, o funcionário exemplar que nunca sobe, o parceiro compreensivo que é traído. Quer respeito? Aprenda a dizer não. Quer influência? Pare de buscar aprovação. Quer poder? Mate o bonzinho dentro de você antes que ele te mate por dentro. O jogo da vida não premia os que agradam. Premia os que sabem quando agradar e quando mostrar os dentes. Ato 1. Como nasce o escravo emocional. Você não é assim por acaso. Você foi moldado, condicionado, domesticado. A escravidão emocional não começa na vida adulta. Começa na infância. Lá atrás, quando você foi treinado para obedecer sem pensar, sorrir quando queria gritar, baixar a cabeça quando queria dizer não. Toda vez que você foi punido por falar demais, questionar ou ser difícil, aprendeu que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. E esse trauma virou hábito. Um vício em calar a própria verdade para manter o afeto dos outros. Você cresceu confundindo amor com aprovação. Se alguém te elogiava, era amor. Se te criticava, era rejeição. Hoje você vive em função disso. Agradando para não ser deixado. Cedendo para não ser julgado. Se adaptando o tempo todo para caber em lugares que nem sequer te querem lá. E o pior, você ainda acredita que isso é virtude, que está sendo do bem. Mas não está. Você está sendo útil para o sistema e inútil para si mesmo. A verdade crua, o bonzinho não existe. Existe o ressentido disfarçado, aquele que vive engolindo sapo e depois se envenena de raiva calada, que finge maturidade, mas por dentro só acumula frustração, que chama covardia de empatia, mas no fundo sabe que só tem medo. Medo de confronto, medo de rejeição, medo de ser odiado. E aí vem a realidade que ninguém te contou. O mundo não premia quem é justo, premia quem entende o jogo e joga sem culpa. Se você não tem coragem de bancar suas escolhas, alguém vai escolher por você. Se não impõe seus limites, vão te atravessar sempre. Ser bom sem força é suicídio social.
É como um leão castrado tentando pastorear ovelhas. Ele late, mas ninguém teme. Ele tenta cuidar, mas ninguém respeita. É um predador com alma de servo. E o mundo devora esse tipo. Enquanto você viver para agradar, vai continuar acorrentado. E o pior, com um sorriso no rosto, achando que isso é evolução. Se você sabe que essa doçura toda é só medo maquiado, então se inscreve e curte esse canal agora. Isso aqui ajuda esse conteúdo a chegar em quem ainda está dormindo. Talvez até você ontem. Ato 2. O medo do soco, raiz de toda servidão. Você acha que é bonzinho, controlado, sensato, mas no fundo você só tem medo do soco. Medo de rejeição, de fracasso, de ser abandonado, de ser julgado, de encarar um não. Esse é o soco simbólico que te amarra por dentro. Você não vive, você calcula cada palavra, cada gesto, cada decisão. Você não fala o que pensa, você fala o que acha que os outros vão aceitar. Não porque é estratégico, mas porque é refém da aprovação alheia. Você vive pisando em ovos, tentando não desagradar quem nem se importa com você. A verdade é dura. Você prefere ser pequeno do que ser odiado. Prefere ser ignorado do que gerar desconforto. Só que isso te faz morrer um pouco todos os dias, porque no fim das contas, quem vive para evitar o conflito nunca conquista nada com peso. A sociedade adora o covarde. Ela vai te premiar com tapinhas nas costas, likes vazios e migalhas emocionais. Vai te chamar de gente boa, de humilde, de paz e amor. Mas por trás desses elogios está o desprezo. Você é só mais um inofensivo, um escravo funcional. O medo do soco te condicionou a viver pela validação do agressor. Você procura amor onde devia impor respeito. Você quer carinho de quem só te suporta porque você não representa ameaça. E sabe o que é pior? Quando você se sabota, você não está errando, está se antecipando à humilhação. Você falha antes que alguém te rejeite. Assim, dói menos. Mas a realidade é implacável. Quem tem medo de perder, já perdeu tudo que importa. Liberdade, voz, presença, potência. Você virou um fantasma social, presente em todo lugar, mas com impacto zero. Você quer mudar isso? Vai ter que encarar o soco, literal ou simbólico, porque enquanto fugir dele, você nunca será respeitado, só tolerado. Se você sentiu esse soco agora, então se inscreve e curte esse canal. Esse conteúdo precisa chegar nos que ainda estão ajoelhados. Talvez o de ontem tenha sido você. O de hoje não precisa mais ser. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. A verdade. Ninguém respeita o bonzinho. Aceita. O mundo não entende bondade como virtude. Entende como fraqueza. E isso não vai mudar. Porque a maioria das pessoas não busca o bem, busca vantagem. E gente boazinha só serve para ser cenário na vida de predadores sociais. Você acha que sendo gentil será valorizado, mas a realidade é o oposto. Seu silêncio é interpretado como permissão, seu sorriso como submissão, sua paciência como passividade. E o resultado? Você é ignorado, usado, pisado e tudo isso com você permitindo. Enquanto você tenta ser aceito, alguém menos inteligente, menos capacitado, mais ousado, passa por cima de você sem nem olhar para trás. Porque no fim, o que conta não é o merecimento, é a coragem de se impor. Você quer respeito? Impõe limites. Gente que não impõe limite vira recurso. Gente que não diz basta, vira combustível para o jogo de poder dos outros. E não adianta chorar depois. O mundo te trata exatamente como você se trata.
Você usa amor ao próximo como desculpa para ser fraco. Mas olha o que diz Marcos 12:31. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não se ama, se não se defende, se não se protege, se não se honra, você não está amando ninguém, está só se anulando esperando aplauso. Pare de querer ser querido. Comece a ser temido quando necessário, porque o respeito nasce do limite, e quem não impõe é consumido até sobrar só a casca. Você quer liberdade? Pare de pedir licença. Quer ouvido? Pare de sussurrar. Quer ser respeitado? Mate o bonzinho. Enterre esse personagem covarde que você criou para não se sentir sozinho. Comente agora. Bonzinho nunca mais. Se você sentiu isso dentro de você, então escreve, grava, declara guerra ao seu personagem covarde. Esse é o começo da sua virada. Ato 4. Como a máscara do bonzinho esconde um manipulador. Ninguém quer admitir isso, mas a verdade é feia. O bonzinho é um manipulador covarde. Ele não usa força, nem argumento direto, usa culpa. É assim que ele controla os outros, se fazendo de puro, de vítima, de moralmente superior. Você aprendeu a fingir pureza para ganhar controle emocional. Acha que, sendo do bem, o mundo te deve atenção, carinho, reconhecimento. Mas, quando não recebe nada disso, o que acontece? Você se fecha, se afasta, joga em direta, vira mártir. Isso tem um nome: chantagem emocional. Toda bondade sem poder é um ato de manipulação disfarçado. Você não está sendo legal, está tentando comprar afeto. Está tentando forçar os outros a te amarem por pena, não por presença. Só que ninguém ama o fraco. No máximo, tolera. Você age como se fosse um santo, altruísta, compreensivo, espiritualizado. Mas por dentro, você odeia quem te ignora. Você se ressente de quem não retribui sua gentileza. Porque sua gentileza nunca foi de graça. Era uma troca oculta. O bonzinho não é inofensivo. É passivo-agressivo. Ele não enfrenta ninguém, mas machuca por dentro. Cria climas, silêncios longos, culpa alheia. Ele sorri por fora e sangra por dentro. E quer que os outros sangrem junto, sem nem perceber. Quando não consegue o que quer, ele se vitimiza. Se afasta, faz cara de sofrimento, solta frases como: só queria ajudar, ninguém se importa, eu sempre estive aqui. Isso não é dor verdadeira, é manipulação social. E por trás dessa máscara, um ego inflado querendo ser amado sem merecer. Um medo absurdo de confronto disfarçado de boa intenção. Não é sobre ser bom, é sobre ser visto como bom. E essa obsessão por parecer correto é o que te faz mentir para si e para os outros. Você quer evoluir? Comece reconhecendo: o bonzinho que você criou é só uma estratégia de controle infantil. E quanto mais você se agarra a ela, mais escravo você se torna da aprovação de quem nem deveria estar no seu radar. Ato 5. Estratégias dos homens que impõem respeito. Os homens que impõem respeito não são os mais carismáticos, nem os mais falantes. São os mais inegociáveis. Eles não vivem para agradar, vivem para manter sua integridade intacta. E é exatamente isso que obriga o mundo a abrir caminho. Primeira regra: eles dizem não com naturalidade, sem rodeios, sem justificativa, sem culpa. Um não seco, firme e sem explicação diz mais do que 1000 desculpas. Quem não sabe dizer não se torna propriedade dos outros. Esses homens não são mimados, treinaram o desconforto. Sabem ficar sozinhos, rejeitados, desacreditados e seguem firmes. Dormem no chão, comem o que tiver e andam com o peito aberto. O conforto não os compra e a dor não os freia. Eles não correm atrás de aprovação. Não estão com pressa de agradar. Estão prontos para perder, porque quem teme perder vira escravo emocional. Já esses homens jogam no longo prazo. Plantam onde ninguém vê e colhem onde ninguém ousa. Eles jogam xadrez social.
não reagem por impulso, observam o tabuleiro. Sabem quando recuar e quando avançar, com precisão e crueldade. Não desperdiçam energia, não mostram carta à toa. Quando decidem agir, é com frieza e sem segunda chance. Mesmo em tempos de paz, eles se preparam para a guerra. Não acreditam em estabilidade. Sabem que o mundo muda, que alianças quebram, que elogios viram ataques. Então, treinam sempre. Leem, lutam, ajustam, como generais em tempos de calmaria. Falam pouco e cada palavra tem lastro. São homens que valem mais calados do que 1000 palestrantes motivacionais. Seu silêncio é carregado de leitura, intenção e potência. Eles não precisam convencer, eles impõem. Mas o trunfo final é esse: imprevisibilidade com firmeza. Eles não são aleatórios, são estratégicos. Nunca se sabe o que eles farão, mas se sabe que eles vão reagir. Isso gera tensão, e da tensão nasce o respeito. Esses são os homens que o mundo respeita. Não porque pedem, mas porque deixam claro, com o olhar, com os gestos e com as atitudes, que pisar neles tem consequência. E quem entende isso não precisa mais gritar, basta existir. Ato 6. Quando ser bom é uma escolha e não um reflexo condicionado. A verdadeira bondade não nasce da fraqueza, ela nasce do poder contido. Você só pode ser realmente bom quando é livre para ser ruim e escolhe não ser. Antes disso, o que você chama de virtude é só medo fantasiado. Virtude sem poder é capricho de criança domesticada. Não tem valor, não tem peso, não transforma nada. É a bondade dos inofensivos, dos que não têm opção, dos que foram adestrados a obedecer por reflexo, não por escolha. O mundo não precisa de mais bonzinhos, precisa de gente perigosa que decidiu não devorar os outros. Gente com dentes afiados, mas com autocontrole, com capacidade de destruir e inteligência para construir. A generosidade real não é emoção, é estratégia. É saber quando dar, quando negar, quando recuar e quando oferecer algo, mesmo podendo cobrar caro. Ser bom não é ser otário, é saber que você pode esmagar, mas escolhe perdoar. Esse é o homem que impõe respeito. Esse é o homem que tem alma e poder. Ser bom é olhar de frente para a escuridão que você carrega por dentro e ainda assim escolher a luz. Não por medo, mas por consciência. Não porque não tem opção, mas porque entende as consequências das próprias escolhas. A verdadeira bondade é fria, clara e tem limite. Não se arrasta, não se humilha, não aceita abuso. Ela diz sim quando quer dizer sim e não com a mesma firmeza. Ela não se sacrifica para ser aceita, ela se posiciona para causar impacto. E aqui está o fim da farsa. Pare de buscar aceitação. Isso é coisa de quem quer colo, não respeito. Busque impacto. Haja de forma que o mundo sinta a sua presença, que sua generosidade mude realidades e que seu limite seja inegociável. Ser bom não é o ponto de partida, é o ponto final. É o estágio mais elevado de quem já venceu a própria fraqueza, já enfrentou o próprio abismo e agora consegue escolher o bem sem se render ao papel do bonzinho. Ato 7. O preço de deixar de ser bonzinho. Sair do personagem de bonzinho tem custo, e ele chega rápido. Prepare-se, você vai perder amigos. Mas entenda, não eram amigos. Eram parasitas emocionais que se alimentavam da sua fraqueza disfarçada de gentileza. Você vai ouvir que está arrogante, que ficou grosso, insensível, diferente, perfeito. Isso é sinal de que você finalmente saiu da coleira. As pessoas que te controlavam pela culpa agora não têm mais acesso e vão chiar, vão tentar te puxar volta para o papel de servo. Vai doer, mas não se engane. Dor não é o problema. Ilusão é. A dor vai te ensinar.
A ilusão vai te manter preso. E o bonzinho vive de ilusão. Ilusão de afeto, de aceitação, de pertencimento. Ilusão de que sendo bom o suficiente será amado. Nunca foi. Você vai passar um tempo sozinho. Vai se questionar. Vai sentir vontade de voltar para o velho eu, para o personagem agradável. Isso é síndrome de abstinência da aprovação. Aguente firme. O desconforto da solidão é temporário. A liberdade de ser inteiro, essa é para sempre. É nesse processo que você descobre quem é leal e quem só te tolerava por conveniência. Os falsos vão sumir, os fracos vão te criticar, os medíocres vão se afastar, mas os fortes vão começar a te ouvir com outros olhos, porque respeito atrai respeito, e autenticidade assusta, mas também magnetiza. O preço de deixar de ser bonzinho é alto, mas o retorno é brutal. Você ganha clareza, voz, limite e, o mais importante, poder sobre si. Você para de trocar sua energia por aplauso e começa a trocar por impacto. A maioria nunca vai entender isso. Vai continuar mendigando validação, sendo gentil para ser amado, morrendo por dentro e sorrindo por fora. Mas quem tem coragem de bancar o desconforto, vence o jogo a longo prazo. Porque quem troca aplauso por poder, assume o trono enquanto os outros disputam plateia. Ato 8. A metamorfose do bonzinho, de coadjuvante a protagonista. Chega uma hora em que o bonzinho morre, e no lugar dele nasce alguém perigoso, porque agora é completo. Ele já conheceu sua sombra, não tem mais medo dela, e por isso não precisa mais se esconder atrás de sorrisos e frases brandas. Ele se tornou inteiro, não domesticado, soberano. Você para de pedir desculpas por existir com força. Para de se encolher para caber em espaços medíocres. Não se diminui mais para ser aceito. Agora, você ocupa o lugar ou cria um novo. E isso muda tudo. Suas palavras ganham peso, porque não vem mais da necessidade de agradar, vem de um centro real, um lugar interno onde você sabe exatamente quem é, o que pensa e até onde vai. Quando você fala, o ambiente muda. Você passa a escolher onde pisa, e onde pisa, deixa marca. Não mais aquele que se adapta ao ritmo alheio, mas o que define o compasso. Você não é mais movido, agora você movimenta. Sua presença assusta, inspira, incomoda, tudo ao mesmo tempo, porque você virou espelho para o medo dos outros. Eles veem em você tudo o que eles evitam ser, inteiro, direto, perigoso e real. E esse é o maior sinal de que você saiu do papel de coadjuvante. Você não implora mais por respeito, não mendiga atenção, não faz marketing de virtude. Você exala domínio interno. Quem tem presença não precisa gritar. Quem tem convicção não precisa provar nada. E então vem o estágio final. Você começa a criar sua própria moral, não a dos livros, nem das regras sociais, mas uma feita de liberdade, estratégia e verdade. Uma ética pessoal baseada no que funciona, no que liberta, no que constrói. E, acima de tudo, no que te mantém inteiro. Essa é a metamorfose, de bonzinho condicionado a protagonista da própria história. Não mais peça no jogo dos outros, mas criador do próprio tabuleiro. Deixe de ser um cordeiro à espera da degola. Você foi criado para ser dócil, programado para agradar, treinado para se adaptar. E agora, vive como um cordeiro manso, esperando que o mundo tenha piedade. Mas o mundo não tem. O mundo não vai te proteger, vai te usar. Vai sugar sua energia, sua paciência, seu tempo, e vai cuspir sua carcaça quando você deixar de ser útil. E se você continuar tentando ser legal, esperando reconhecimento, vai morrer em silêncio, esquecido, humilhado. E o pior, achando que foi culpa sua. A única salvação é o despertar. E esse vídeo foi seu primeiro tapa na cara. Acordar dói, mas continuar dormindo é suicídio lento. Você precisa abandonar o conforto da máscara e encarar o desconforto da verdade. Sim, você foi fraco. Sim,
Você se escondeu. Sim, você fugiu da sua própria potência. Chega de se justificar com "eu sou assim". Não. Você é como você se treina. E até hoje, você se treinou para obedecer, não para liderar. Se treinou para ser querido, não para ser respeitado. Para seguir ordens, não para criar seu próprio caminho. Não há honra em ser bonzinho num mundo de lobos. Há apenas fracasso garantido, dor silenciosa e o enterro precoce da sua verdadeira essência. Ser do bem não significa ser ingênuo. Significa ser forte o suficiente para escolher a luz sem negar sua escuridão. A esperança existe, mas ela não vem com conforto. Ela vem vestida de guerra, de disciplina, de decisões que ninguém vai aplaudir, mas que você vai sentir no peito como liberdade real. Comece hoje, não amanhã. Hoje, agora. Escolha ser o homem que você tem medo de encontrar no espelho. Aquele que impõe, que decide, que cala salas com o olhar. Aquele que não se curva, que não precisa ser aceito, porque já se aceitou. Deixe de ser o cordeiro, assuma o lobo, porque ninguém vem te salvar. Só você pode, e só se tiver coragem de se perder, para finalmente se encontrar. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.